O Hora da Coruja já vai começar, mas antes eu tenho uma dica super especial para você que assiste o programa. Agora você pode sentir o gostinho de ser um convidado especial, enquanto curte o programa, a sua bebida favorita aí na sua casa. Essas são as famosas canecas do Hora da Coruja, que você pode comprar acessando o site 1984fotoprodutos.com.br. Eu já tenho a minha personalizada, você também pode ter a sua, com o seu nome. Então acesse já, tá esperando o quê? 1984fotoprodutos.com.br. Boa noite, seja muito bem-vindo à Hora da Coruja. Hoje, 13 de maio, nós vamos conversar sobre a escravidão negra. Hoje é comemorado o dia da abolição da escravatura, quer dizer, a gente não comemora mais no Brasil, pelo menos não como feriado, mas é um bom dia para a gente discutir se a escravidão no Brasil terminou, se a escravidão no Brasil continua sendo o que era na época do Império e resumir, né, Paulo? O que significa a escravidão nos dias de hoje? E também talvez a gente deva retomar um pouco duas conversas aí que no momento reapareceram nesses últimos anos, né? Uma é a própria conversa do deslocamento do feriado, né? Quer dizer, saiu a abolição e a Princesa Isabel e entrou o zumbi com o Dia da Consciência Negra, que não deveria, meu ver, esse é um assunto, e já vou adiantar, né? Eu acredito que isso foi um erro. Né? Tem um porquê, aí eu vou dizer para você que não foi um erro. Não um erro de introduzir o zumbi com a consciência negra, não isso, estou falando, o erro foi a troca, o erro foi a troca, quer dizer, era perfeitamente possível ter mantido as duas datas históricas, concordo. Até por uma razão de que nós vamos conversar hoje, não é a questão do negro, mas a questão do caráter da escravidão. Né? Que eu acho que. E aí o outro assunto seria exatamente esse. No caráter da servidão, e aí nós saímos da história e entramos na filosofia, a distinção entre a escravidão moderna, que foi a que ocorreu no Brasil, e a escravidão antiga, que é a escravidão dos povos na Grécia, em Roma, né? Isso é preciso caracterizar, porque isso não é uma questão histórica, né? Isso é uma questão filosófica do entendimento da natureza humana. E também o que é a escravidão hoje, porque é uma escravidão completamente diferente do que foi visto na antiguidade, do que foi visto na escravidão com os negros, né? A gente poderia começar, Paulo, conversando sobre essa data, essa mudança das datas, né? A gente sabe que a história tem um problema sério, principalmente no nosso país. Ela é sempre escrita do ponto de vista de um pensador, e ele não reflete muito bem aquilo que aconteceu, ele não reflete muito bem o que... a nossa história é falha, ela não consegue dizer pra gente o que realmente aconteceu, ou pelo menos chegar próximo disso. Ela não consegue ter um trabalho investigativo para te dizer, olha, toda história tem dois lados, vamos pelo menos colocar esses dois lados, vamos investigar o que aconteceu, ou alguma coisa assim. A história tem mais que dois lados, né? Sempre tem mais do que dois lados, tá certo. Se ele já está sendo escrito por um historiador, já é um terceiro ponto de vista, é um terceiro lado que está sendo visto. Nós talvez, hoje em dia, ninguém fala mais nesses termos que você está colocando, eu sei até porque você está colocando dessa maneira, né, que é uma forma mais didática. Mas os historiadores, hoje em dia, não dizem mais aquilo que realmente aconteceu. Eles dizem, né, aquilo que é o mais rico, né? Quer dizer, onde estão as informações mais ricas? É um pouco por aí, né? Quer dizer, eu tenho narrativas que são mais ricas em detalhes e narrativas que são menos ricas em detalhes. Narrativas que, apesar de serem mais ricas em detalhes, perdem em teoria, né? E por aí vai, né? Tem essa discussão da riqueza das narrativas. Eu acho que a história da escravidão negra no Brasil é uma das histórias mais pobres, né? Mais pobres de todas as nossas informações historiográficas. Porque o que chega pra gente pela escola, por exemplo, é uma história
infantil, de certa forma, né? Então, tem-se um personagem principal, que é uma heroína, no caso, da Princesa Isabel. A escravidão era algo muito ruim. A Princesa Isabel descobre a escravidão e diz, oh, meu Deus, não quero mais isso para o meu país, e assina a abolição. A gente sabe faz um corte. Faz um corte com relação a isso. Não tem... E aí resolve o problema. E aí resolve o problema. No máximo, todos os negros vão ter que aclamar a Princesa Isabel eternamente, transformá-la numa santa, porque ela aboliu a escravidão. No máximo o que se faz, né, no máximo o que se faz é fazer considerações do tipo, até às vezes um pouco conservadoras, do tipo, olha, no final das contas foi uma coisa não muito boa, porque os negros ficaram sem nada, né? Sem lugar, e aí surgiram as favelas, né? Então, às vezes, até a própria continuidade desse episódio, ao invés de revelar, de trazer uma situação mais rica, mais propícia à reflexão, traz uma situação propícia a uma reflexão quase que arrependida, quase que a solução tivesse que ser a de continuar, né, com a escravidão, porque... uma tentativa de justificar que a escravidão, o fim dela foi tão ruim quanto ter a escravidão, então teria que ter continuado com a escravidão, muitas ou algo vezes, assim. Sempre por essa ótica pior da... aquela velha história, né, quando os conservadores fazem uma crítica de qualquer revolução, de qualquer movimento social, é sempre útil, porque eles olham por uma ótica que não é a ótica do revolucionário, e isso é muito bom. Porém, né, em seguida vem todo o discurso ideológico deles, né, que é quase que condenando aquela situação posterior, né, como se aquela situação posterior fosse pior do que a situação anterior. Quer dizer, nenhuma favela é pior do que a senzala. Né? Nenhuma favela é pior do que a senzala. Esse que é o problema, porque a senzala não é um lugar onde você fica. A senzala é um lugar onde você fica acorrentado. Não é? Entendeu? As pessoas não vão dormir, acaba o serviço e aí elas vão dormir na senzala. Não são casas. Não, as pessoas, elas são prisões. Elas entram e dormem acorrentadas, como se elas estivessem, né, ainda no navio. Né? Elas não saem da condição. E as fotos todas mostram que é difícil você ter um negro escravo que não tem marcas no rosto. Eu reparei isso. Né? Não é marcas nas costas, marcas no rosto. Hoje eu fui ver isso. Quer dizer, todos eles... Eu fiquei besta com duas coisas. Todos eles foram açoitados de maneira brutal. Os homens, marcas mais no rosto. Outra coisa, aquela marca que usam para marcar o boi. Para marcar o boi. Que esquenta aquilo e usa para marcar o boi. Marcava no rosto e nas mulheres marcavam nos seios. Sim. É uma relação de propriedade, é uma relação... É uma relação de propriedade. É uma relação de propriedade. Agora, e aí eu entro pela questão do antigo e do moderno. Quer dizer, o escravo antigo, o escravo grego, o escravo romano, ele é uma propriedade, porém ele não perde nenhuma das condições humanas. Nenhuma. Não existe nenhum povo bárbaro escravizado como povo bárbaro. O grego não escraviza o bárbaro como bárbaro e não escraviza o grego como escravo no sentido de tirar dele a condição de ser vivo e a condição de humano. Ele tira a condição do quê? De ser livre, mas ele não tira a condição de ser humano. Muitas vezes, isso primeiro porque isso é claro nas relações internas, né? Quer dizer, o grego faz do escravo protetor dos seus filhos, instrutor dos seus filhos. Mesmo que ele é de outra cultura, ele é sempre de uma cultura que o grego entende ser uma cultura tão poderosa quanto a dele, né? Então, na escravidão antiga, você pode... por exemplo, ter esta relação que é exclusivamente uma relação de prestação de serviços. É uma propriedade de prestação, mas é uma prestação de serviço. Por exemplo, se você tem uma dívida, né, e por esta dívida você não consegue pagar, então você cai na condição de escravo perante outro grego. Você é grego, tem uma dívida e cai na condição de escravo perante outro grego. Se isto é na mesma cidade que a sua, né, você cumpre um determinado tempo e pode voltar à condição de ser livre.
Mas se isso é numa outra cidade que não é a sua, você pode chamar alguém da sua cidade, e esse alguém da sua cidade, independentemente de ser seu amigo ou não, ele tem por dever cívico pagar a sua dívida e trazer você livre para a sua cidade. Então esse trânsito de se tornar livre, se tornar escravo, não é por condição, né, de você ser inferior ou superior, mas é por condição de dívida nas relações sociais. A escravidão moderna, ela traz um outro componente, ela se esquece completamente desse componente greco-romano. Ela se esquece completamente, é como se tivesse passado uma borracha, é como se a Idade Média tivesse em determinado momento perdido essa história, e a escravidão moderna, ela é uma escravidão onde aqueles que são escravizados são desde o início, independentemente da cultura de onde eles vieram, eles são desde o início despossuídos, eles são expropriados da alma. Eles não têm uma psique. Usando disso, não é só... Eles não têm cultura e nem psique. Usando não só do açoite para fazer isso, mas retirando o lar, indo para outro lugar onde eles não conhecem a língua, retirando a família dessas pessoas e retirando o poder deles exercerem sua cultura, religião. Mas é muito interessante isso, por quê? Porque muita gente, muita gente acha que haviam tribos na África, e essas tribos guerreavam entre si, né, como selvagens, e elas não tinham nenhuma cultura. Então, iam lá, negociava com essas tribos, né, e pegavam aqueles escravos que já eram escravos. Isso é meia verdade. Por quê? Porque a África, você tem vários lugares na África, inclusive você tem o escravo que vem da África Oriental. E esses escravos que vêm da África Oriental, eles têm uma cultura que é uma cultura do Oriente. Do Oriente. Então, essa cultura é mais avançada do que a cultura do colonizador português ou espanhol, ou o inglês, ou o francês. Ela é mais avançada. Então, nem todo negro veio da costa ocidental. Tem vários negros que vieram da costa oriental, e esses negros da costa oriental têm uma cultura superior, inclusive a do colonizador. E ele não vem, e aí é que entra uma série de religiões que aparentemente são religiões afro, e são religiões afro, mas são também religiões do Oriente, que vêm pelo mesmo caminho. História de transmigração de almas, uma série de coisas que vêm. Então, de nenhum lado, o negro que chega aqui, mesmo o do Ocidente quanto o da África Oriental, é despossuído de uma cultura. E, em alguns casos, uma cultura superior em todos os níveis. Em todos os níveis, e não só em alguns. E isso é que é retirado, principalmente quando a escravidão começa a ser ampliada. Quer dizer, essa diferença entre a escravidão antiga e a escravidão moderna, que a nossa é a moderna, né, é que, num determinado momento, quando a escravidão, o tráfico é proibido, aí é que começa o deslocamento da cultura. Porque, num primeiro momento, enquanto o tráfico é permitido, vem aí o navio cheio de gente mais normal. Então, morre pouca gente, as pessoas vêm em condições melhores, né? As famílias não são ainda separadas, mas quando o tráfico é abolido e a escravidão não, começa a circular uma notícia no Brasil de que a escravidão vai acabar. Então, começa a se inchar os navios. E aí é que as coisas começam a se dar de uma maneira muito mais brutal, porque aí tem as doenças, tem a avalanche, a ganância de enfiar muitas pessoas no navio, de separar as pessoas, de entregar em qualquer lugar com medo de perder o dinheiro. Inclusive, né? E isso dura muito tempo, essa situação. Vai acabar, e não acaba, entendeu? Inclusive, aí também eles pegam muitos escravos já livres, ex-escravos, né, pessoas livres, e apreendem essas pessoas novamente, vendem como escravos. Novamente. Né? E outra coisa que acontece demais a Inglaterra passa a bombardear os navios e afunda com todos os negros, entendeu? Então, quando encontra o inglês, não é que o inglês
vai lá e solta os negros. Não, o inglês ele quer terminar o tráfico. Porque houve uma pressão muito forte da Inglaterra. Sim, mas o Brasil foi o quê? Um dos últimos países a abolir a escravidão. Que às vezes aparece nos filmes como a Inglaterra salvando o escravo porque ela bombardeou os locais de venda. Ela bombardeou os locais de venda, mas antes ela tinha bombardeado uma série de navios onde ela afundou os tripulantes portugueses e espanhóis, os piratas, mas ela afundou também os negros. Quer dizer, esse período é de uma barbárie, né, que não tem comparação com o que se fez na escravidão antiga. Não tem, né? Vamos assistir um vídeo, Paulo, do professor José Murilo de Carvalho e a gente faz um pouco uma conversa sobre a Princesa Isabel. Professor, fale um pouco das forças que atuaram nesse período a favor da abolição e o peso de cada uma na vitória final, na sua opinião. Bom, eu tinha dito que o papel de Isabel foi importante no sentido de haver uma decisão de cima de fazer a abolição. E isso ela fez porque as convicções, inclusive religiosas dela, foram muito importantes em relação a isso. Mas é claro que poderia haver também certos cálculos dinásticos, né? Quer dizer, a abolição poderia dar popularidade à monarquia, o que foi um erro grande, quer dizer, deu popularidade, mas tirou o apoio, né, de cima. Outro fator que talvez tenha sido, talvez não, foi o fundamental na lei da abolição final, foi o movimento abolicionista, que foi muito tardio no Brasil. A escravidão no Brasil era tão profundamente enraizada em todas as classes da sociedade. Quer dizer, até libertos tinham escravos, até escravos tinham escravos, então era uma coisa profundamente enraizada. O movimento abolicionista surgiu na década de 80 e a imprensa aí foi muito importante. Eu gosto desse ponto que ele fala que a escravidão no Brasil era algo completamente normal, era banal. Não, o professor José Murilo, ele é historiador aí, macaco velho, né, de várias investigações, e esta parte do vídeo é muito boa, não só em relação ao que ele fala da Princesa Isabel, mas em relação ao que ele fala das relações. Quer dizer, a sociedade brasileira, ela não é uma sociedade, ela não é uma sociedade onde a instituição escravatura ela se põe sobre a sociedade. Não aconteceu isso, né? A instituição escravatura, ela tem um componente que faz com que a nossa escravidão seja diferente da antiga, que fazer com que o negro enquanto propriedade seja um pedaço de alguma coisa e não um ser vivo. É como se você tivesse um conjunto de robôs, sem qualquer psique, sem qualquer psicologia, sem qualquer alma, né? Então isso faz com que as relações sejam brutais, de tal modo que isso vai corrompendo toda a sociedade brasileira, a ponto disso ser uma situação normal. Paulo, não acho que corrompe, né, a sociedade brasileira. A diferença da sociedade brasileira é que ela nasceu dessa forma. No Brasil, a gente tem a escravidão desde o momento que os portugueses chegaram aqui e começaram a escravizar os índios. Tentaram com os índios, não conseguiram talvez o resultado que eles queriam, e importaram essa outra escravidão. Me parece que a relação dos brasileiros com o outro é uma relação diferente do que outros países que estavam sendo colonizados tiveram. Não, é que a escravidão do índio e a escravidão antiga são situações de escravidão que não faz o deslocamento. Então, o índio não é deslocado. Né? O índio não é deslocado, ele é pego aqui mesmo e aqui ele fica. A escravidão antiga também é uma escravidão onde você toma as cidades e pega escravos, mas a distância que você tira é muito pequena, porque pensa na Grécia, e mesmo em Roma, quando você pega escravos, você não vai buscar escravos de muito longe, não. Cada região tem a sua posse. A transferência
né? A transferência de terra, aí ir embora, sair, perder a relação com a terra, é a característica da escravidão negra, da escravidão moderna. Então, veja só, quando você chega num lugar diferente, sem a língua e sem a cultura, se confirma, Fran, que você não tem alma, que você não tem psique, porque as suas reações ao mundo começam a ser animalescas. Então se confirma a tese de que você não tem alma, porque você não compreende onde você está. A vegetação é diferente, a língua é diferente, o mundo é diferente. Você é tratado como um animal, você é tratado como um animal, então não tem como você responder a isso. Sim. Né? Não tem como você olhar para o céu e falar, vai chover. Não tem como você mostrar cultura. Então você confirma que você não é humano. E isso vai entrando na sociedade brasileira a ponto de essas relações, ou seja, caiu escravo, não é mais humano, passa a ser tão forte que depois você tem essas situações que ele falou, né? O escravo tem escravo, o liberto tem escravo, né? E ele compra, ele não transforma pela guerra outro escravo ou por dívida, ele compra no local de venda do escravo daquele bicho que veio de fora. Essa é a diferença. E você acha que a gente perdeu essa mentalidade no Brasil da escravidão? Não, veja só, a ideia de você trazer pessoas de fora para trabalhar aqui é uma ideia constante na nossa sociedade. E o italiano, os imigrantes italianos e japoneses, eles passaram por essa situação. Eles chegaram e muita gente era herdeira de donos de escravo, ou então eram donos de escravo, que encontraram essas pessoas e tentaram dar para elas as mesmas condições de trabalho que deram para o negro. Né? E a gente sabe perfeitamente, né, o quanto isso se reproduz ainda hoje no Brasil. Se reproduz ainda hoje. O John está perguntando se a gente está ao vivo. John, a gente está ao vivo sim. Lembrando, já recebi várias perguntas aqui. O programa é sempre feito com as perguntas de vocês. Por favor, mandem as perguntas para a gente. Mas antes de falar da pergunta, Paulo, quero falar um ponto crucial nessa história. Por que eu quis discutir o 13 de maio hoje aqui no programa? Me parece que o Brasil tem outra política herdada desde o início do nosso país, que é a ideia de que a gente não se responsabiliza por nada que acontece. Então, se a gente pegar o exemplo da ideia dos nazistas, que mataram milhões de judeus e depois tiveram que responder por aquilo que eles fizeram, porque eles não estavam obedecendo ordens, eles estavam cometendo crimes, eles responderam por isso, no Brasil a gente tem a ideia, a gente tem a confirmação de que os crimes prescrevem, ninguém responde pelos crimes e tudo fica como se nada tivesse acontecido. Eu digo isso principalmente por causa da questão da princesa Isabel. É inimaginável você dizer que o Brasil aboliu a escravidão, colocou todos os negros na rua, no Rio de Janeiro, nus, sem nada, nus, já está sem nada, completamente numa condição animalesca. Sim. E que não houve até então uma política para tentar reparar esse absurdo que foi a escravidão no Brasil. Não houve. Não houve nenhuma política do Estado. Por que ninguém comenta isso? Por que o Brasil não acha que ele tem uma dívida com o negro? O Brasil, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, ela não tem uma dívida. Ela formalmente se recusou a ter uma dívida, né? Porque formalmente ela se livrou dessa dívida. O Rui Barbosa mandou queimar todos os registros de quem era dono e de quem era escravo. Por quê? Porque o Rui Barbosa estava imaginando que se mantivesse aqueles registros, as pessoas iam começar a escravizar de novo. É lógico, né? O Rui Barbosa não está de todo errado. Por quê? Porque, aquele foi meu escravo, eu escravizo ele clandestinamente. Porque eu vou lá nos registros, né? Então ele falou assim, não, só tem um jeito de equiparar o negro e o branco nesse momento. Queimando a documentação. Queimando. Esse foi o grande erro. Por quê? Porque não foi só uma queima, né, no ponto de vista de que igualou. Foi uma queima também no ponto de vista que apagou-se a história. Apagou-se a história e apagou-se os laços pelos quais se poderia indenizar. Por quê? Porque ninguém mais sabe quem foi dono de quem. Então, ninguém mais sabendo quem foi dono de quem, ninguém mais pode reivindicar nada. Mas e o Estado, dessa forma, ele não teria como responder a isso? O Estado agora tem tentado responder a isso de modo coletivo. De modo coletivo, quer dizer, eu não posso mais resolver o problema de cada um, né?
porque nós perdemos os registros, né? Então, cada fazenda que teve 100 escravos não é mais responsável por ninguém, passa-se uma borracha na história, é como se ninguém foi dono de escravo. O problema é que todo mundo negro foi escravo, sabemos disso, mas não sabemos de quem. Então, todos os brancos ficaram o quê? Livres de terem manchado as mãos. Todos nós fingimos de que nossos avós, nós brancos, fingimos que nossos avós não foram, ou bisavós não tiveram escravos, né? Do que uma bobagem. Né? Não tem a possibilidade de não ter sido. Não só nós brancos temos sangue negro, né? Como nós brancos temos bisavós e avós que foram donos de escravos ou que se aproveitaram da pobreza da escravidão. Mas não tem registro, então ninguém pode falar nada com nada. Ninguém pode mais reivindicar. Então, qual é a maneira de se resolver esse problema? Se o negro tivesse ficado rico, né, a maneira seria uma. Mas o negro não ficou, ele foi jogado numa situação que não permitiu com que ele saísse. Você vê os casebres do fim da escravatura, e você vai hoje no Brasil, em várias favelas, o casebre é o mesmo em muitos lugares. Né? Então, quando você vê isso, você vê 100 anos do cara não conseguir sair da desgraça que ele foi jogado. Né? Porque tudo é estranho para ele. Tudo é estranho. Ele ainda está numa terra estranha. Então, aí o Estado tem que fazer políticas sociais de pagamento disto. Né? Então, aí vem as leis de minorias, né? As cotas. As cotas no serviço público, cota em universidade, vem aí as políticas de combate ao racismo. Tudo isso vem no bojo de uma intelectualidade, de uma elite que tomou consciência da necessidade de fazer isso também, e também de uma elite negra que começou a perceber que ela podia reivindicar isso. E é uma reivindicação. Tardiamente, né? 200 anos tardiamente, depois. Talvez isso não... Lógico, isso é ínfimo perto do que deveria ser feito. Não, mas veja que... Mas, de certa forma, é uma forma de dizer, nós estamos assumindo que nós temos responsabilidade sobre essa barbárie que aconteceu. Isso é muito bom. Assumir responsabilidades é muito bom. Mas é mais do que isso. No atual momento, também é uma política de desenvolvimento. Por quê? Porque nós não podemos ficar com uma mão de obra, né? Negra, que é a maioria do país, aquém de se empregar. O Brasil emprega muita gente, mas agora já está numa situação onde já empregou todo mundo que podia empregar. Para empregar mais gente tem que educar. E quem são os educáveis? Exatamente esse pessoal mais pobre. Que eles podem, né? Podem progredir na carreira. Que pode progredir. Então, esse pessoal você tem que trazer. Não tem outra solução. Né? Não tem uma mágica. Né? A mágica da escola pública não pode ser feita. A escola pública para todos, ela é bom num país onde não tem esse conflito étnico. Mas a escola pública para todos, eu vivi na escola pública para todos boa, e ela não tinha negros. E ela era pública, aberta para todo mundo, mas o negro não conseguia chegar ali. Então não adianta só ter escola pública boa para todos. Mesmo se tiver escola pública boa para todos, ainda assim o negro vai ter que ser trazido, vai ter que ter um elemento para trazê-lo. Porque senão ele não se engaja, ele não fica. Eu vi um relato de um negro estrangeiro, que ele está no Brasil, e ele ficou chocado em ver a condição dos negros no Brasil. E ele fala que ele vem de uma família de elite negra, onde o bisavô estudou, o avô estudou, o pai estudou, e ele, lógico, estudou nos melhores colégios que tiveram pelo mundo. E ele fala assim, olha a diferença, eu que tive uma família de onde meu bisavô já estudou, como que pode uma pessoa que talvez nem conheceu o bisavô? Não teve uma condição, ele não tem uma condição, ele agora, da mesma geração que eu, de poder estudar. Como você pode querer comparar duas vidas dessa forma? É que as pessoas não entendem o que é transmissão cultural familiar. As pessoas não entendem o que é isso. Elas acham que todo dia começa de novo. Elas não sabem o que é ter numa família um professor, um advogado, mesmo que... mas eu não tive relação com meu avô, eu não conheci meu avô, mas o seu pai conheceu. Então, quais as histórias que seu pai aprendeu? Qual o desenho que seu pai aprendeu? O seu pai ensinou você a desenhar, ensinou você a ler, isso veio lá do seu avô, veio lá do seu bisavô. Então, esse laço que os brancos têm, os negros não têm. Por quê? Porque eles foram arrancados do lugar. Eles foram arrancados do lugar. Eles proliferaram o número, né,
de nomes sem sobrenome. Ou seja, há uma quebra cultural que muitas vezes é difícil de você ensinar isso para a juventude. Isso é o mais difícil, né? O Alex fala, qual que é o motivo do preconceito racial no Brasil? O motivo do preconceito é que há pouquíssimo tempo você não tinha escravos, você tinha pessoas sem alma. Essa que é a diferença. O grego, quando escravizava, ele sabia que o egípcio que ele está escravizando ali tinha uma psique, tinha alma, tinha deuses, tinha uma cultura. O português, quando escravizou o negro, ele está crente que aquele elemento que está ali é pior do que qualquer animal que ele tem ali do lado dele. Sabe por que eu acho isso tão estranho? Como que pode o branco ter convivido por tantos séculos com o negro? O negro amamentava os filhos, cuidava dos filhos, cuidava da casa, morava com eles, eram sempre a maioria. Como que o branco não enxergou no negro? Não enxerga por uma razão simples. Eu explico para você por que não enxergou. Ele. Por quê? Por uma razão simples. Se você vê a elite portuguesa e a elite espanhola, como ela se relacionou com o mundo, você entende perfeitamente. Elas são elites altamente predadoras. São duas elites altamente predadoras. Por quê? Porque elas vêm de países não industrializados. Elas são elites que saíram para o mundo com as caravelas e elas não tinham indústria tais. Elas tinham só o comércio e as caravelas. Então elas estavam acostumadas a chegar no lugar e colher, pegar, roubar, depenar. O pau-brasil é o exemplo disso. Elas não chegam num lugar, né, e tentam construir o lugar. Não, elas são elites que não têm o homo faber. Elas não são o homo faber, elas não fazem, são elites do retirar, da extração. Então elas vão, em todas as colônias, elas vão fazendo a mesma coisa. As colônias portuguesas e as colônias espanholas são colônias de barbárie, de massacre, de arrebentar as coisas, de sugar. Né? É diferente da colônia francesa e da colônia inglesa, que por mais violenta que seja, sempre o colonizador quer ficar no lugar, quer construir alguma coisa ali. Então a relação que ela tem com a terra, ela teve também com o negro. Isso é evidente nas nossas relações, Fran. Nossas relações são assim até hoje. O sujeito pega um cachorro que viveu 20 anos com ele, o cachorro conversa com ele, ele pega, põe no carro e joga e solta na estrada. Por que ele não faria isso com o negro? Qual a grande diferença? É uma coisa que ele comprou. Tá? Então, é esse o tipo de relação. O tipo de relação não tem nada. Né? Para os brancos, quando terminou a escravidão, muitos senhores ficaram indignados, né, de o negro rapidamente poder trabalhar em tipografia, começar a escrever, ter um Machado de Assis, começaram a ficar indignados, porque eles começaram, tinha gente que olhava e falava assim, mas caramba, será que eles são mesmo gente? Né? O grego, a escravidão antiga nunca teve esse problema. Nunca o romano achou que qualquer povo escravizado não era gente. Paulo, nós recebemos muitas mensagens, eu quero ler algumas, para colocar um pouco a opinião das pessoas que estão participando da Hora da Coruja. O Paulo César fala que essa reflexão que a gente está fazendo tem que ser a reflexão de todos os dias, que é sobre a escravidão negra no Brasil. O Matheus Carneiro fala que, graças aos negros, os brancos tiveram uma vida boa, entre frascos de perfume, vadiagens e mais coisas. Que os brancos deveriam ter, no mínimo, uma gratidão aos negros, que ainda limpavam a bunda dos filhos das sinhazinhas. Que foi o que a gente conversou agora há pouco. O Lucas fala que é uma pena o Brasil ser uma nação, ser a maior nação negra do planeta, onde o negro não tem vez, sem acesso à educação, à saúde, jogado debaixo das pontes, à mercê da violência e da marginalidade. A Elma diz que o que a entristece é de ver o quanto o homem é cruel e a sua crueldade ainda perdura até os nossos tempos, a herança deixada por esse tipo. A Milena diz que o Brasil é um país de mulatos que se denominam brancos. Isso é verdade. Isso é uma coisa que eu não vejo acontecer em outros países. Muitas pessoas se denominam brancas. Não que aí é uma complicação toda, né, Fran? Você sabe muito bem que nós temos aí uma guerra semântica, né, que está se desenrolando faz tempo em relação de inúmeras palavras. Né? E negro, preto, mulato, pardo, fazem parte desta guerra semântica no caso específico dessas questões. Né? Por exemplo,
durante muito tempo, né, o movimento negro queria fazer com que muita gente falasse negro e não falasse preto, porque o preto seria pejorativo. Depois mudou, né? Talvez o negro seja o pejorativo e o preto não. Quer dizer, há uma contínua reformulação da língua, né? E me parece que muitas vezes essa questão é enfatizada demais, né? Dá-se muita importância para essa guerra semântica. Ela tem uma importância, mas ela tem uma importância temporária, ela é mutável, ela é muito mutável. Eu acho que não deveria se perder muito tempo com essas questões, do tipo assim, o moreno, o mulato, o negro, o preto, essas coisas são assumidas pelas próprias pessoas, devem ser assumidas pelas próprias pessoas. Elas devem se identificar com a cultura que elas querem ou não, né? E aí as coisas podem ser melhor encaminhadas do que se você tiver uma taxação de que num determinado momento isso não pode ser falado, né? Isso aí me parece um complicador, não ajuda. Paulo, o Eduardo Limeira fala que ele gostaria, se possível, nós fizéssemos um paralelo com o Brasil e os Estados Unidos, como que eles ampararam os negros após a escravidão. Olha, Eduardo, não é nada bom também a forma americana. A gente sabe que os americanos enfrentam esse problema de preconceito com os negros até hoje. Mas aí... Mas a questão de amparar, né? Então a gente tem esse problema de preconceito, mas a questão de amparar, teve alguma política americana, Paulo, com relação a isso? É que as coisas se deram de uma outra maneira completamente diferente, né? Completamente diferente. Quer dizer, no Brasil, o Brasil aboliu a escravatura tardiamente. E aí tem que notar a fala do professor Murilo, ou seja, as relações de escravidão se acomodaram no Brasil, Elas se acomodaram de tal maneira que elas passaram a ser naturais, elas ficaram naturais. Então, o liberto, compra escravos, ele imita o outro, o ex-escravo compra escravos, o escravo compra escravo. Sim, essas relações foram se tornando é como você ter hoje um carro, né? Ou você tem um carro ou você não é gente, ou você tem um celular ou você não é gente. Quer dizer, a posse de alguns objetos dão status para você. Então muitas vezes tem a gente que não precisava de nenhum negro, mas ter um negro comprado significava já não ser mais negro. Olha só, né? Então isso foi dilacerando todas as relações. E demorou para as coisas poderem se desenvolver no Brasil. As coisas foram lentas, elas foram difíceis, né? Nos Estados Unidos, as coisas se saíram de outra maneira. Quer dizer, houve uma divisão geográfica, que no Brasil não houve uma divisão geográfica, uma divisão geográfica entre os escravocratas e os não escravocratas, e isso criou uma guerra civil. Os Estados Unidos iria ficar dividido em dois países. Então, o que aconteceu? Aconteceu que existiu aí, né, uma disposição onde uma parte da sociedade não havia sido corrompida, não, quer dizer, não havia sido envolvida com a escravidão como a outra havia. E isso fez com que houvesse um embate. Então, daí para frente... Que marca a divisão do país até hoje. Que marca a divisão do país até hoje, mas que marca também uma outra coisa, né? Muitos dos negros, por viverem em condições melhores do que os outros, porque ficaram livres primeiro, foram se educando, foram se doutorando. Quer dizer, o Luther King era doutor. O movimento negro, quando veio à tona nos anos 60, ele tinha uma quantidade de pessoas já formadas em universidade. Uma elite intelectual muito grande. Né? Completamente diferente, né? Então, isso deu um caráter diferente. É interessante. Isso mostrou um outro caminho. A gente está falando isso dos anos 60, né? A gente conseguiu formar nosso primeiro doutor negro no Brasil, muito tempo, e o nosso primeiro doutor índio no Brasil a gente formou agora. Agora, veja só, a política americana para favorecimento dos negros não foi só na Guerra Civil. Depois, em 64, com o Kennedy tocou o FBI em cima da Klan, em cima dos racistas.
Ele falou assim, não vai perseguir mais comunista não, tem que perseguir a clã, o movimento, porque isso é que vai fazer com que haja uma nova divisão no país. Né? E no Brasil nós nunca fizemos isso. Ô Paulo, quando nós iniciamos... Nem podia fazer isso, porque as relações começaram a criar um laço de tamanha hipocrisia que nós não identificávamos mais. Até pouco tempo a gente não identificava mais atos de preconceito, atos de racismo. E agora nós estamos começando a confundir de novo, né? Nós estamos começando agora a confundir de novo. Atos de preconceito começam a aparecer como atos de racismo e são diferentes, né? Quando nós iniciamos o programa, Paulo, a Ediris Matos, ela mandou uma reportagem que ela disse que é a notícia do jornal o Globo. Mais de 2.000 foram resgatados de trabalho análogo ao de escravo em 2013. A escravidão no Brasil não acabou, isso que eu queria que a gente discutisse. Mas antes da gente discutir, vamos ver um pouco um vídeo que vai ilustrar o que a gente quer falar. Así se vive una crisis migratoria en Brasil que ha puesto en alerta a las autoridades locales. Estamos en Brasileia, una pequeña ciudad fronteriza con Bolivia, transformada de pronto en puerta de entrada a Brasil de inmigrantes indocumentados principalmente de Haití, pero también de República Dominicana, África e incluso Asia. Llegan atraídos por un país de fronteras más abiertas que los desarrollados, con bajo desempleo y oportunidades laborales de cara al Mundial de Fútbol 2014. Muchos esperan en este refugio improvisado que regularicen sus papeles. Más de 1000 inmigrantes llegaron aquí solo en las últimas 3 semanas, desbordando este lugar que puede alojar hasta 200 personas. Dakar, Senegal, escala Madrid. Salimos de Dakar, en Senegal, escala en Madrid, Madrid, Ecuador, Ecuador, Lima, Lima, Brasil. Elegimos Brasil porque ya es desarrollado. Todo el mundo dice que aquí en Brasil puedes obtener trabajo. La situación llevó al Estado local de Acre a declarar una crisis social. El gobierno brasileño envió en los últimos días a Brasileia un equipo de técnicos de varios ministerios para responder al desafío migratorio y sanitario. En esta escuela los haitianos hacen fila para obtener la libreta de trabajo, un documento que los habilita a obtener un empleo en Brasil, el sueño de muchos que abandonaron su país en ruinas tras el devastador terremoto de 2010. Trata como una gente, me trata muy bien como inmigrante. Me siento gozoso. Vocês não pensam que foi à toa que eu peguei essa reportagem, não, e ela é em outra língua, viu? Ela não é em português, porque simplesmente nós não estamos mostrando isso aqui no Brasil. A gente viu uma reportagem no Jornal da Globo, falando alguma coisa superficialmente sobre isso, mas a situação é muito pior do que parece ser, inclusive, nesses vídeos. Vendo essas imagens, o que vocês pensam sobre isso? Gostaram de ver a pessoa que recebe uma refeição por dia? E essa situação vem de 2010 até agora e se agravando. Vem se agravando, por quê? Porque o Brasil vem com aquela política de bom vizinho, né? Então, teve o problema no Haiti com o terremoto, eles estão passando dificuldade, o Brasil se propôs a acolher essas pessoas e garantir trabalho. Mas de outra maneira. Por quê? Porque tinha que acolher, lógico, eu sou super a favor de acolher. Teve gente aí no Senado e no Congresso, principalmente a direita nossa, que queria fechar as fronteiras. De forma alguma. A gente tem como acolher. Falta mão de obra no Brasil. Queriam construir muros aí. Não, falta mão de obra. Estão falando sobre isso agora. Falta mão de obra no Brasil, a gente tem como acolher, pode acolher, mas isso não é uma forma de se acolher. Então, no Brasil, vem sempre com aquela política do bom vizinho, mas depois lava-se as mãos e ninguém faz nada por eles, né? Quem estava cuidando deles era uma pastoral, era uma igreja. Agora, depois de 4 anos de ter chegado nessa situação, São Paulo resolveu acordar e falar, olha, tá bom, a gente tinha prometido que ia fazer carteira de trabalho e trazer eles aqui para trabalhar em São Paulo, porque a gente está precisando. A gente vai mandar vir chegar um ônibus por dia, algo assim, 40 pessoas com documentação e tudo mais, mas até agora eu não vi isso. Há uma perversão nisso tudo, Fran, e eu não é preciso ser muito esperto para falar aquilo que eu vou falar, né? E eu sei que os conservadores vão ficar muito putos com aquilo que eu vou falar, mas se essas pessoas que estão chegando aí de todos vários países africanos, mas principalmente aqui da América Central, do Haiti, por conta do terremoto, por conta de tudo aquilo, se essas pessoas fossem brancas, Fran, elas já estariam no mercado de trabalho. Qual estaria sendo o tratamento? Eu já escutei coisas na internet, Paulo, veja, como por exemplo, né? Eu acho que na internet a gente escuta qualquer besteira, mas eu já escutei coisas como assim,
Fizemos tanto sacrifício para branquear o país e agora estão trazendo os haitianos. Exatamente. Então, por isso que eu quis mostrar. E nós vamos criar, e agora, nós vamos criar, daqui a pouco, nós vamos ter uma outra população negra no Brasil, né? Descendentes dos haitianos, descendente não mais da antiga escravidão, mas desse novo tipo de relação, e essa população vai continuar sendo pobre. Por quê? Porque o que está se fazendo é dar uma refeição por dia e uma carteira de trabalho para o nada. Para o nada. É uma carteira de trabalho para quê? O cara está chorando porque ele recebeu uma carteira de trabalho. Viu? Mas ele vai chorar por quê? Porque essa carteira de trabalho, com ela, né, ele não vai a lugar nenhum. Porque como é que ele vai sair lá do Acre para vir pegar trabalho onde? Exato. Né? Então, isso é terrível, porque é um país que não consegue, né, fazer frentes. Ou seja, o que é uma frente? Fazer frente é você falar, tem um problema numa região e você deslocar uma quantidade de profissionais e de recursos para aquela região. O Brasil não consegue fazer isso. Ele tem que era o combinado. Ele tem uma inércia para fazer esse tipo de coisa. E nós vamos passar por uma situação muito difícil, porque por conta do Brasil não saber fazer frentes para resolver problemas regionais, quando esses problemas desse tipo aí se somarem com os problemas vindos do desmatamento, que são os tufões, pequenos terremotos que já começaram, falta d'água ou excesso de água, sim. Quando esses problemas aí se somarem com estes, aí é que você vai ver esse país, que era o país do futuro, virar o inferno do presente, que não virou ainda, né? Por quê? Porque todos os dias o que a gente vê, Fran, é uma quantidade de pessoas chegando nos governos completamente incapacitadas de fazer duas coisas. Uma, administrar com previsibilidade. Né? Segundo, criar situações de frente, de enfrentamento de problemas setoriais. Não se cria isso, não se tem um exército para isso. Né? Inclusive um exército real, né? Um exército real, quer dizer, era a hora do próprio exército brasileiro estar ali, né, encaminhando as pessoas para outros lugares e para o trabalho, fazendo triagem. Não está se fazendo isso. Então vai acumulando o número de pessoas ali, o número de doenças, porque não há esgoto, não há saneamento básico para a quantidade de pessoas ali. E novamente, isso vai fortalecer o preconceito racial, porque, de novo, vai ser o negro que vai estar na pior condição. Isso vai fortalecer o preconceito racial. Exatamente. Paulo, eu estava procurando uma mensagem aqui, eu não estou conseguindo encontrar, sobre... Um cara fala que ele leu um artigo seu, onde você fala sobre o filme... Não é o 12 anos de escravidão. Sobre o outro filme que o Tarantino fez. Do Django? O do Django. E ele queria que você falasse um pouco sobre esse papel do Samuel Jackson. Vou achar aqui de quem é a frase e já falo o nome dele. O caso do Samuel Jackson no filme Django mostra claramente a diferença entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que aconteceu aqui. O Samuel Jackson é aquele negro, né, que ele está apavorado com a possibilidade da guerra civil. Porque a guerra civil, ele sabe que vai destruir a escravidão. E ele está apavorado com isso. Né? Por quê? Porque ele já escapou da escravidão. Ele é o falso escravo. Ele está ali como escravo, mas na verdade ele é o dono da fazenda. Ele manda no patrão. Né? Esse tipo de coisa não aconteceu no Brasil. Né? Esse tipo de relação onde negros, né, negros ladinos, né, começaram a se apropriar de situações. Isso aconteceu muito nos Estados Unidos. Aconteceu no 12 anos de escravidão, aparece também isso. Não por parte de homens, mas por parte de mulheres que se prostituíam. Né? Lembra aquela negra que ela tem uma casa de prostituição dada pelo Senhor? Né? Ela comanda o Senhor. Né? E nos Estados Unidos aconteceu muito isso, mas por quê? Porque houve desenvolvimento
não foi um desenvolvimento igual. No Brasil, não. No Brasil, o desenvolvimento foi igual, ou seja, não houve desenvolvimento para negro nenhum em lugar nenhum. Inclusive o William fala, é interessante notar que o negro americano podia ter acesso a livros, e aqui no Brasil isso era proibido. Não, porque veja, o negro americano acorrentado é uma coisa que você encontra em poucos lugares. A própria lavoura americana não permite o negro acorrentado. Né? Então, a própria maneira como o americano organiza suas fazendas não permite o negro acorrentado. Né? O tipo de plantação, o tipo de trabalho. No Brasil se permitia isso. Né? Você tinha um trabalho, né, que jogava o negro para trabalhar em situações muito próximas uma da outra. Então, com poucos capatazes, você conseguia controlar uma quantidade muito grande de negros. Né? Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, muitas vezes, você tinha que deixar o negro em terrenos enormes. Né? E não tinha sentido você depois trazer todos para prender. Nem sempre você conseguia fazer isso. Né? Quer dizer, há um desdobramento muito mais complexo. Outra coisa é o seguinte... O colono americano, ele não vai embora para lugar nenhum. No Brasil, não. No Brasil, as nossas elites sempre sonharam em um dia voltar para algum lugar. Isso é tão nítido que o próprio imperador voltou. Sabe, o imperador do Brasil, um belo dia, deixou o filhinho dele aqui e falou, tchau, vou embora. Sabe, nenhum governo americano falou tchau e vou embora. Aqui não, aqui. E existe isso até hoje. As nossas elites, elas sonham em desaparecer daqui. Você conversa com uma certa classe média rica em São Paulo, eles começam a meter o pau no Lula, começam a meter o pau no Brasil, estão descontentes com tudo, porque no Brasil tem uma coisa estranhíssima, que é o rico magoado. Não, é o único país do mundo que tem um rico magoado. Aí a primeira coisa que ele fala é, aqui está uma droga, eu vou mudar. Né? Ainda vindo dessa cultura, cultura que ele pode mudar. Que não é o país dele, que ele não nasceu aqui, que ele não pertence a esse lugar. O João Fraga, Paulo, pergunta se a razão das cotas raciais seria a questão da convivência. Sim, não tenha dúvida. O importante das cotas... não a cota para o emprego. A cota para o emprego ajuda bem, mas a cota educacional, ela é tipicamente uma cota de convivência. Ela é um elemento que não tem nada a ver com educação, nem um elemento de ressarcir dívidas do passado. Ela é puramente de convivência. Ela é puramente uma política de criar condições de baixar o nível de preconceito. Ela só tem esse objetivo. Ela não tem outro objetivo. É bobagem querer enfiar outro objetivo nela, porque vai transformar isso aí numa coisa falsa. Ela não serve a isso. Agora, a cota do emprego, não. A cota do emprego já é uma coisa que melhora não só o nível de convivência, como melhora também a condição do negro, porque o Brasil tem muito emprego público que merece cota porque está realmente branqueado demais. Né? Já por aquela questão da educação. É a questão que eu te falei, que o jornalista, que é escritor também, compartilhou. Ele vem de uma família, desde o bisavô está estudando. Agora, como que você pode comparar uma pessoa que não teve estudos, nunca teve estudos, talvez ele conseguiu malemar, se alfabetizar, como que ele vai ter acesso a um concurso público? As pessoas não percebem como é que as coisas funcionam, não é? Porque falta uma discussão antropológica também na nossa sociedade. A nossa sociedade é carente de antropologia. A discussão antropológica, ela mostra o quê? Ela mostra que por que a mulher até pouco tempo dirigia mal? Porque a mulher não era dado para ela nenhuma bicicleta, nenhum carrinho. Então, ela era excluída de tudo que pudesse ser dirigido. Por que as pessoas falavam assim? Então, tem certas coisas, né, que demora para aparecer na família. Demora 3, 4 gerações para aparecer na família. Agora, aparecer uma na família, essa cultura vai se formando dentro da família, né? Então, lá adiante, você começa a ter, né, um outro tipo de surgimento de situações. Ninguém escapa disso. Né? Ninguém escapa dessa cultura familiar. Querer que o filho do sapateiro não seja sapateiro. Né? Pode ter um deles que não vai ser, mas se ele tiver 5 filhos, 4 vão aprender a profissão ali.
Né? Mesmo que não aprender, vão estar mais familiarizados com aquela situação. Essa ideia da familiarização, a própria palavra está dizendo, né? Familiar, de família. Né? É o conhecimento da família, o conhecimento que é familiar, o conhecimento que nasce junto. Isso aí é que faz com que 3 gerações, 4 gerações de pessoas no mesmo trabalho, né, gere pessoas que são completamente tranquilas para fazer aquilo. Né? O negro não tem isso. Ele está na terceira, né, ele tem avô ou bisavô escravo e ele, né, não conheceu esse avô ou bisavô, porque esse avô ou bisavô, né, ou o pai ou a mãe, se perdeu no meio do processo da abolição. Há 2 cortes, é isso que as pessoas não entendem. Primeiro, há o corte da retirada do negro da África, que é um corte cultural terrível. E há o segundo corte no Brasil, com a abolição, porque as famílias as pessoas são jogadas na rua e cada um vai no salve-se quem puder. As favelas não aparecem de imediato, as favelas aparecem aparecem depois. Por quê? Porque o negro começa a criar doença na cidade do Rio de Janeiro por falta de estrutura, saneamento básico, estrutura. Paulo, eu recebi 2 mensagens que mostram bem aqui as diferenças entre as pessoas que estão assistindo. Uma pessoa fala, que é o Thiago, que a gente deveria pedir desculpas, quem deveria pedir desculpa para os negros são os portugueses, porque eles que instauraram isso aqui no Brasil, tá? E o Paulo fala que ele é de Recife, descendente de português. Ele fala, olha, eu quero aproveitar esse espaço para pedir perdão por mim e pelos meus ancestrais. Que Deus abençoe nosso país com igualdade e amor para todos. Por favor, aceitem minhas sinceras desculpas por mim e pelos meus ancestrais. Beijo no coração a todos os afrodescendentes do nosso Brasil. Não tem nada a ver com os portugueses. A princesa Isabel é brasileira, o Dom Pedro é brasileiro, Dom Pedro II é brasileiro, nosso império é brasileiro, não tem nada a ver com os portugueses. Os portugueses começaram esse serviço, eles aprenderam esse serviço lá na África, aprenderam de outros povos e começaram esse serviço. Mas o nosso tráfico foi feito por diversos povos, né? Não foi feito só por portugueses. E nós aqui, o Império Brasileiro é o último, né? O Murilo chama bem a atenção, é o último império a abolir a escravatura. Nós nos mantivemos aí com escravos quando ninguém mais tinha escravos. A nossa economia parecia não poder sobreviver sem esse tipo de mão de obra. É como se não existisse. O Brasil e a escravidão não eram vistos como coisas possíveis de serem separadas. As pessoas não entendiam o Brasil sem escravidão. Isso era impossível de se pensar na cabeça das pessoas. E, de fato, foi um baque econômico. Foi um baque econômico. A saída do negro foi um baque econômico e está sendo um baque até hoje. Por quê? Porque a quantidade de pobres que nós temos é isso. Né? É gente que não conseguiu se adaptar ao mundo industrial. Está tão arraigado isso que a gente não consegue tirar essa ideia da nossa cabeça, que a gente traz o negro para cá para ajudar e acaba fazendo esse tipo de coisa, como a gente mostrou no vídeo, que é o que a gente está fazendo com os haitianos. Sim, está tão arraigado. Eu concordo com o que você quando você traz o haitiano, veja só, quando você importa, né, quando você importa profissionais de qualquer lugar aí, ou quando vem uma migração de qualquer lugar, não é tratado dessa maneira, mas como essa migração é negra, ela já entra no circuito da nossa mentalidade, né? Da nossa mentalidade do preconceito. Mas mais do que isso, as pessoas não percebem que, independente da cor, o que ficou no Brasil da escravidão é uma relação de patronato que se reproduz em todas as relações de trabalho, que é o mandonismo brasileiro. Né? Que é o dono do lugar. Então o serviço público nosso reflete muito isso. As pessoas tomam posse no serviço público, na universidade, nas empresas públicas, e elas passam a ser donas do local. Isso não existe em países onde a escravidão foi quebrada. No Brasil, onde a escravidão ficou por muito tempo, você tem esse mandonismo. O cara é dono do local, independentemente de preconceito ou não preconceito. Né? As relações de mandonismo são muito fortes no Brasil. Você acha que a gente vai conseguir quebrar com esse tipo de relação aqui no Brasil, Paulo? Olha, nós até que estamos indo rápido. Eu vivi num Brasil onde Casa Grande e a Senzala estava ali, né? E hoje, né? Mas vamos Você fala que de 50 anos para cá a relação está começando a mudar, então. Vamos pensar
naquilo que nós estamos conversando aqui num outro programa, sobre a arquitetura dos prédios brasileiros. Sim. O famoso quartinho da empregada. Sim. Né? Insalubre. O quartinho da empregada em prédios onde vão ser vendidos para a classe média baixa. Como é que você vai ter quartinho de empregado se você está vendendo o prédio para a classe média baixa? É porque você precisa mostrar para aquela pessoa que vai ficar naquele apartamento que existe alguém pior do que ela, que é o lugar da empregada. O quartinho da empregada mostra que ela não é o empregado, mesmo que ela seja na outra casa. Nos Estados Unidos... Então, isso aí o cara fala, olha, eu vou comprar um apartamento, mas ele tem o quartinho da Paulo, empregada. E essa relação... Mesmo que eu não ponha um empregado ali, Paulo, ele tem o quartinho da empregada. E essa relação de ter empregado doméstico, gente, é tipicamente brasileiro, de países completamente atrasados, porque em países como os Estados Unidos, outros países mais desenvolvidos, não existe a figura da empregada doméstica. Quem tem empregada doméstica é a Angelina Jolie, porque ela é muito rica, ela tem 6 filhos, entendeu? Essa relação que é praticamente uma relação de escravidão, tanto é que não foi regularizada até hoje ainda no Brasil essa situação da empregada doméstica. Todos os trabalhadores já têm seus direitos. Não vai pra frente. Foi lá no Jô, a moça falando, lembra? Sim, não vai pra frente, a gente não consegue resolver isso. Não regulariza, por quê? Porque tem um grupo de pessoas no Brasil que não pode mais pagar isso, né, mas quer ter. Porque quer ter uma relação de escravidão, não de pagamento de um trabalhador, né? Não quer trabalhador. Que é aquela pessoa que mora na casa e trabalha dia e noite. A gente uma boa parte da sociedade brasileira não quer ter um trabalhador. Ela quer ter uma pessoa que ela possa gritar. Que ela possa gritar, vem, pega lá, vai lá. Entendeu? Ou seja, eu só sou gente se eu tiver um outro que eu posso mandar. Né? A gente vê isso muito com cachorro. Né? Gente que trata o cachorro só na base da ordem. Não que vai bater, não é isso, não. Até gosta do cachorro, mas trata sempre como uma criança ranheta, como se o cachorro fosse uma criança ranheta, né? Do tipo, cala a boca, fica quieto, vai lá, né? Senta, deita, a pessoa rola. Precisa de estar mandando. Esse mandonismo meio ranheta, né, meio que caduco, ele é típico do senhor dos escravos. Ele vem disso daí, ele vem dessas relações. Pessoal, vocês perceberam como que as nossas relações sociais, como as nossas atitudes do dia a dia vêm de uma história terrível que o nosso Brasil está contando, né? Mas como a gente falou, nesses últimos 50 anos está mudando e depende da gente também fazer com que mude essa relação. Mas não vai mudar com essa palhaçada aí de somos todos macacos. Entendeu? Isso aí não leva a nada. Porque, na verdade, Paulo, isso aí só dilui o problema e ridiculariza o problema. Na verdade, isso era até uma propaganda, né? Era uma ideia de propaganda. Bom, não vai dar pra gente conversar sobre isso porque nosso tempo acabou. A gente ia falar sobre isso aqui no programa também. Mas então eu fecho o programa deixando algo para vocês pensarem. Por que a gente não pode colocar, ao invés de somos todos macacos, somos todos bananas? Que é isso que no final das contas nós brasileiros somos. Gente, muito obrigado pela super participação de todos aqui no Hora da Coruja. Terça-feira que vem tem mais super ao vivo aqui na Flix TV. Até O Hora da Coruja terminou aqui, mas os seus estudos não precisam parar. Você pode adquirir o novo livro do filósofo Paulo Giraldelli Jr., A Filosofia como Crítica da Cultura. Nele você vai encontrar temas muito interessantes sobre a televisão brasileira, a sociedade e a cultura, como o Big Brother Brasil, o Pica-Pau e muitos outros assuntos. Você pode pedir o livro diretamente para o livreiro da sua preferência ou então acessar o site de qualquer editora do país. Com certeza eles já têm. Só falta você ter esse livro, não é mesmo? Então compre já!